Olá, sou Natália Dallagnol e quero conversar com você sobre as doenças na visão sistêmica. Como eu já devo ter contado para vocês em outros vídeos, tudo aquilo que nos prejudica e está na nossa vida, ele tem algo para nos dizer. E no caso da doença não é diferente, né? Mas antes disso, quero deixar claro que a terapia familiar ela não tem o objetivo de substituir a medicina. Ela é uma terapia complementar. Isso porque nós acreditamos que quando nós tratamos o emocional, o físico ele tende a ter uma melhora, né? Ele pode sim receber aquele tratamento adequado e ter um ganho ainda maior e melhor com tudo isso. Mas é muito importante a gente conhecer a origem emocional daquela nossa questão. E aqui vamos falar então da doença. Recentemente eu fiz uma constelação muito bonita, né, assim, e essa cliente, ela tem câncer, né, ela está no tratamento de câncer, e a hora que nós colocamos ali para representar, eu fui a representante do câncer para ela, né, eu imediatamente perguntei para ela, olha, quem que perdeu a vida na sua família de uma forma abrupta? Naquele caso, né, vou abrir aqui para vocês, sem expor, obviamente, minha cliente, mas aquele caso foi um caso de suicídio. E assim que eu representei a doença, eu pude sentir, né, a cena daquela situação de tirada de vida. E eu disse para ela, falou, olha, o que aconteceu? Ela falou, não, realmente o padrasto do meu marido recentemente tirou a vida. Eu disse para ela, antes do câncer? Ela falou assim, antes do câncer. Eu falei, como que você ficou com tudo isso? Olha, eu fiquei muito sentida, né? A minha sogra é uma mãe para mim e eu fiquei apavorada de vê-la muito triste, muito chateada. Ele criou meu marido é uma pessoa muito especial para mim e realmente fiquei muito comovida. Foi a mesma coisa de perder um pai para mim, né? Foi muito forte aquilo. Eu falei, entendi, né? E ali ficou muito claro aquele movimento, né? Que ela fazia um movimento de morte como se ela quisesse acompanhar aquele padrasto, né? Aquela pessoa era muito valiosa para ela e ela não só queria morrer junto com ele, como ela também queria poupar este movimento, que também estava sendo pretendido fazer pelo marido e pela sogra. Então eu perguntei para ela, conta uma coisa para mim, você sentiu que a sua sogra queria morrer? Ela disse sim, sim, eu fiquei com muito medo, porque por mais que eu conversasse com ela, por mais que eu tentasse fazer ela ficar bem, fazer com que ela entendesse aquela situação de alguma forma, né, ser valiosa para ela naquele momento de luto, eu percebia claramente a vontade dela de ir junto. Ela me dizia, né, eu quero ir junto com ele. E aí eu falei para ela, falei, bom, e depois que você teve o câncer, como é que ficou essa situação, né? Eles continuaram assim, nesse movimento de morte ou eles pararam este movimento para cuidar de você? Ela falou, não, não, eles focaram o movimento todo em mim. E ele ficou muito claro, percebe, meus amores? E aqui eu não estou dizendo que todo câncer é isso, né? Muito importante colocar. Mas naquele caso, ela fazia aquela dor no corpo dela para evitar perder alguém mais valioso. Tão valioso quanto, né? Então ela fez um movimento de morte no lugar da sogra, que para ela representava a mãe. Depois a gente foi caminhando na constelação e eu pude ver que ela tinha uma mãe ausente, né? Ainda no peito ela foi deixada pela mamãe dela. Então, obviamente, aquela sogra que ama e acolhe ela foi sistemicamente parar no lugar da mamãe dela. Então, para ela era a mesma coisa da mãe estar tentando morrer, porque acabou de perder o pai dela, entende? Então ela fez esse movimento de morte. E foi muito, muito, muito bonito, porque é uma pessoa muito especial, assim, foi uma alegria gigantesca fazer a constelação dela, porque ela tem uma gratidão no coração, assim, muito grande, né? Graças a Deus, inclusive, ela está no final do tratamento, né? Então, ela realmente, assim, ela conseguiu compreender que aquela doença trouxe um aprendizado muito grande para ela. E eu podia perceber que o câncer, depois que ela compreendeu, né? E nós fizemos esse movimento todo dela fazer essa troca, né? Da lealdade pelo amor, né? E perceber a força e fazer essa troca de caminhar para a morte, do caminhar para a vida. Nós fizemos todo esse movimento durante a constelação. E aí depois a gente colocou ali, eu sendo câncer de novo, e como que o câncer estava olhando para ela, que no começo estava muito pesado, né? Pesado para mim, pesado para ela, muita dor no corpo. E depois no movimento onde ela escolheu a vida, o câncer sorria para ela e eu tinha uma vontade
profunda de ir embora, né? Mas um embora como se eu já fiz tudo que eu tinha para fazer aqui. Então foi muito, muito, muito forte. Então, na nossa visão aqui, a doença ela nos traz um recado, né? Ao contrário do que podia se imaginar que aquele câncer estava trazendo para ela a morte, naquele caso ele estava mostrando a vida, ele estava pedindo para ela: escolhe viver. Foi muito forte, gente, foi muito bonito.